Nossa realidade física é uma sombra de uma realidade maior, e eu fiquei encantado quando vi pela primeira vez, porque é exatamente isso que a Bíblia tem dito o tempo todo. Todos nós fomos treinados em mundos tridimensionais de geometria euclidiana. Einstein fez história científica reconhecendo que nós realmente vivemos em 4 dimensões, adicionando tempo. Para o tempo de mistura é uma propriedade física. Sabemos que vivemos em pelo menos 10 que são as dimensões atuais. 4 deles são diretamente e podemos experimentá-los. Mas sabemos que há 6 outros que não podemos obter, mas diretamente nós sabemos que eles podem inferir sua existência matematicamente, o que torna isso provocativo para as pessoas que descobriram que um hebreu no monte no século XIII predisse que ao estudar o texto de Gênesis, ele concluiu que o nosso universo tem 10 dimensões. Apenas 4 são conhecíveis para usar este termo e 6 não são conhecíveis para nós. E acho isso fascinante porque gastamos centenas de milhões de dólares em aceleradores atômicos para descobrir o que nenhum deles fez estudando o texto para que os 10 digam 11. Há alguns debates entre os matemáticos sobre os detalhes, mas a consciência dentro da comunidade científica é avançada de que lá vivemos mais do que apenas as 4 dimensões. Se tomarmos as coisas que são maiores do que nós, demandas maiores alcançar e apenas acumular isso e chamar que o macrocosmo, de repente estamos confrontando astrofísica, astronomia, esses tipos de coisas. A grande descoberta da ciência do século XX é que o universo é infinito, e pode estar se expandindo, mas é infinito e tem implicações impressionantes, que significa que tem um começo e, finalmente, tem um fim, e é isso que dá origem a essas conjecturas que estão sob o rótulo da teoria do Big Bang, e 4 delas não são satisfatórias. Mas essa é a conjectura comum se você vai ao ponto de ser que é um reconhecimento do fato de que estamos lidando com um infinito universo que teve uma origem. Mas o fato de que é infinito é o meu ponto no momento. Se formos para o outro lado olhando o que é menor do que o homem chama de microcosmo, que fica ainda mais estranho porque você e eu pensamos que se pegássemos, dizemos, uma bolha ou comprimento com um pedaço de corda ou algo assim, e nós cortamos ao meio, nós pegaríamos tudo o que você tem, e cortá-lo ao meio novamente. E pelo menos, talvez não fisicamente, mas conceitualmente, você acha que poderíamos ter o que você tem ao meio, e descobre-se surpreendentemente quando você chega a 10 a menos 33 centímetros, e você tenta dividir o que nós temos. Lá perde uma propriedade chamada localidade, que é um termo na física de uma característica chamada localidade, e essa observação foi provada no laboratório em 1987. Eles realmente demonstraram não localidade. Cada fóton no universo de alguma forma está diretamente conectado a qualquer outro fóton, e que desafia nosso pensamento normal do espaço. Se você quiser, o ponto em que estou chegando é que vivemos o que chamamos de realidade física, tem um limite, e nós o chamamos de muro de Planck, porque se é comprimento, massa, energia ou tempo, ao que é composto de unidades que você não pode dividir, então não há um limite. Há um limite para a grandeza. Então o que descobrimos que era o que chamamos de realidade física é uma simulação digital, e havia um artigo no Scientific American de junho de 2005, que lidava principalmente com o fato constantes na física parece estar mudando, mas eles fazem a observação que é profunda que, se a física é constante, a física está mudando, o que implica que nossa realidade física é uma sombra de uma realidade maior, e eu fiquei encantado quando vi pela primeira vez. Porque é exatamente isso que a Bíblia vem dizendo o tempo todo, e que isso leva a uma conjectura de que o universo criado com 10 dimensões, algo ocorreu para nos restringir aos 4 que nós experimentamos, muitos de nós por causa de passagens na Bíblia em Romanos 8, e eu temos que em Gênesis 3, quando Deus declara guerra porque a queda do homem à criação, foi sujeita à escravidão da decadência das leis Tripi. E tudo isso aparentemente estava de alguma forma ligado à maldição de Deus sobre tudo o que sabemos sobre a criação, e pós-maldição, antes da maldição, pode ter tido 10 dimensões e por alguma dessa foi fracionada, de modo que alguns de nós tendem a considerar aquelas 6 dimensões inacessíveis como o domínio de coisas como anjos, o domínio do comportamento paranormal, e nossa suspeita de que OVNIs de alguma forma estão trafegando nessas dimensões para as nossas, e acontece que, se você tentar falar sobre dimensões maiores que 3 ou 4, a pessoa média não pode se relacionar sem treinamento especial. São apenas 2 pessoas que realmente se relacionam com suas dimensões, que acelera os matemáticos com treinamento especial ou crianças pequenas e assim. Mas o que podemos aprender muito sobre dimensionalidade, indo para um outro lado, você e eu,
Somos seres tridimensionais. Imaginar se nós tínhamos um pedaço de papel bidimensional do universo, ou um plano que poderíamos imaginar, pelo menos dois seres tridimensionais lá dentro. Se tivéssemos dois deles indo de um para o outro, por eles seria impensável. Mas nós, como seres tridimensionais, poderíamos escolhê-los e movê-los para eles. Um milagre aconteceu além de sua compreensão. Se eu, como um ser tridimensional, mas meu dedo através de seu mundo bidimensional, eles não veriam meu dedo. Eles veriam a coisa que era um anel e então iriam encolher quando eu passasse. Se uma bola passasse por ela, apareceria como um ponto que se tornaria um anel. Em outras palavras, seria apenas ver a interseção daquela coisa tridimensional com seu mundo bidimensional. Então começamos a obter algum sentido por uma dimensão. Outro exemplo: se eu tiver dois seres lá nesse mundo bidimensional, eu poderia colocar meu dedo a 1/1000º de uma polegada de distância de cada um deles. Não importa onde eles estejam, eu posso desfrutar de uma intimidade maior com cada um deles. Eles podem entre si. Então, de repente, lemos que todo o conceito de uma dimensão adicional começa a ter uma ideia do que isso pode significar na noite da ressurreição. Eles estavam reunidos em uma sala, portas assustadas estavam trancadas, espaço de 6 lados para Walter Florida se ali. Eles estão nervosos e que aparece bem no meio. Mas o próprio Jesus, a princípio eles estão assustados, naturalmente confusos, pensando talvez no espírito ou algo assim. E ele os desafia. Ele diz que me tratou e viu que um espírito não tem carne e osso como você me vê. Então ele em seu corpo de ressurreição tem algumas propriedades peculiares, porque aparentemente ele obviamente tem a habilidade de entrar e deixar um espaço de 6 lados sem passar pelos 6 lados. E um matemático pode lidar com isso. A maneira de lidar matematicamente com isso, com um matemático que é habilidoso, aquele argumentaria que seriam necessárias pelo menos 11 dimensões para fazer isso do jeito que parece ser descrito. Bem, seja o que for, Jó em sua primeira carta no capítulo 3 verso faz uma observação em cadeia: desde amada ainda não aparece o que seremos, mas devemos saber que quando ele aparecer, seremos como ele, porque vamos vê-lo como ele. É o que ouço dizer é que vamos. Aproveite a mesma dimensão agora. Uma criança aqui lhe tem: se eu te mostrar uma foto minha, estou te mostrando uma representação bidimensional de um objeto tridimensional que não é o que estamos falando. Aqui estamos falando de algo que é mais abrangente. Vamos vê-lo como seremos como ele, porque vamos vê-lo como ele é, de modo que nos dá um vislumbre do que o corpo da ressurreição que a Bíblia fala trata. Mas mais uma vez ver que estamos indo para o que seria chamado tecnicamente um hiperespaço mais de 3 dimensões. E isso não é fácil de fazer. Eu gasto mais do meu tempo e, ao tentar promover a Bíblia em vários contextos, passo a maior parte do tempo desfazendo os efeitos da má ciência. A maioria das coisas ensinadas na faculdade, não apenas escolas secundárias, não é verdade. Astronomia é objeção com gravidade. E se você sair do sistema solar, a autogravidade torna-se um não-jogador. O físico de plasma, na tentativa de nos dizer que durante anos ninguém está ouvindo, e é isso que fizemos além de Newton. Como nosso pão, nós entramos em tudo isso. O céu elétrico. O fato de que você sai de 2 galáxias, que você está falando sobre comportamento elétrico, não comportamento gravitacional. O mundo da astronomia não descobriu isso porque as instintivas equalizações de Maxwell da gravidade nas equações de James Clerk Maxwell não são instintivas. Elas são muito necessárias, estudos muito especiais. Eles se comportam de maneira muito diferente. É com isso que David Bowman ficou com um pouco do mundo do plasma, e ficou tão fascinado por ele, que ele previu pelo menos a possibilidade de que o Senhor poderia ser realmente algum tipo de superholograma. E agora eles são o começo a algumas evidências sugestivas de que isso pode ser verdade. Mas novamente a comunidade científica continuamente querer colocar de outra forma. O nosso estabelecimento de ensino continua a alimentar as coisas de crianças que simplesmente não são verdadeiras. A hipótese nebular de que o nascimento dos planetas provavelmente não é verdade, e ainda assim é ensinado no nível universitário. Se você fizer um curso de astronomia, você será exposto à chamada hipótese nebular, e não que isso seja a maçã vermelha. É matematicamente impossível. Você tem 99% da massa está no Sol, e ainda 99% do momento angular. E os planetas, como você chega lá, você acaba. Eles podem ser trazidos para cá e são pobres. E o que é tão interessante? À medida que aprendemos mais, boa ciência está convergindo para a própria imagem. A Bíblia diz em primeiro lugar que as 4 dimensões que Einstein descobriu estão listadas em Efésios 3:18, e ele poderia seguir exemplo. Por exemplo, a energia de ponto zero. Conceitos no campo da astrofísica estão na Bíblia, mas simplesmente não reconhecidos porque eles